quem cala consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Do drama vamos passar ao teatro, sim, as máscaras. O que é que achas que um Carl Jung te diria se te apanhasse a fingir? Bem-vindo a mais um episódio do teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Deves conhecer-me do podcast que faço com o Mário todas as semanas sobre inteligência artificial, o IA e eu. Se ainda não ouves, estás a perder o comboio da tecnologia e a deixar passar uma oportunidade de ouro para ouvires o Mário a dar-te mais dicas para o teu dia-a-dia. Ainda assim, sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Sabes aquela sensação quando acordas de manhã e antes mesmo de abrir os olhos completamente, já estás quase que a ensaiar o sorriso que vais pôr na cara, a máscara que vais ter de usar, a programar na tua cabeça quem tu vais ser hoje, como quem está a escolher a roupa para vestir. Começamos a ensaiar a resposta automática para o como estás hoje, a ensaiar a versão de nós mesmos que toda a gente espera ver nos vários ambientes da nossa vida. Estudos recentes da neurociência mostram que passamos cerca de 60% do nosso dia em estados de incongruência emocional. Deixa isto assentar por um segundo. Mais de metade do nosso dia é feito a fingir, ou seja, o tal estado de incongruência emocional. Mais de metade do nosso dia é feito com um sorriso nos lábios, quando por dentro algo se está a contrair. É feito com o dizermos está tudo bem quando o peito arde lá dentro, a interpretarmos um papel enquanto o ator verdadeiro sufoca debaixo da máscara. E aqui está a parte aterradora, é que já nem damos por isso. No teu caso, sentes que isso te acontece, dás por isso a acontecer-te. Ou a máscara colou-se à cara de tal forma que já não sabes onde acaba a representação e onde começas tu. É como aquelas máscaras de teatro venezianas. No início pões e tiras, pões e tiras. Depois, um dia, tentas tirar e a pele vem atrás, dói, sangra. E perguntas-te, será que ainda existe uma cara debaixo desta máscara? Bem-vindo a um episódio provocador, aliás, como é a panágio do Quem Cala Consente, o episódio 179. Eu sou Mário Portela e hoje quero levar-te num caminho perigoso. Quero fazer-te olhar para um espelho, mas sem filtros. Quero usar as 5 perguntas, as famosas 5 perguntas de Carl Jung, o brilhante psiquiatra suíço que revolucionou a forma como nós entendemos a psique humana. Que perguntas Carl Jung te faria se te apanhasse nesta tua vida cuidadosamente coreografada? E aviso já, não vais gostar de todas as respostas, mas menos ainda vais gostar de continuar a viver atrás de uma máscara. Jung tinha uma ideia radical para a época dele, e hoje, se olharmos, continua a parecer um pouco radical. Ele dizia que a psique começa a sofrer exatamente no ponto onde nascem as mentiras. Não as mentiras óbvias, aquelas que tu dizes ao chefe para chegar mais tarde, ou ao teu vizinho que é chato. Não, ele falava das mentiras profundas, subterrâneas, aquelas que nós sussurramos a nós mesmos quando ninguém está a ouvir. Ou pior, aquelas que nós já nem sussurramos porque já acreditamos mesmo nelas. Estou bem assim.
Eu não preciso de ninguém. A minha vida está fácil e tranquila. Isto é só uma fase. Eu sou forte. E por baixo temos um oceano de coisas que não são ditas, de coisas que já não estão a ser sentidas, de vidas que não estão a ser vividas. Jung descobriu algo que a neurociência moderna confirma: viver de forma autêntica e viver fingindo são direções opostas numa bússola de saúde mental. Onde tu mentes, tu perdes-te. Onde tu finges, tu fragmentas-te. E um dia acordas e já não sabes quem raio és, quando ninguém está a olhar para ti. Por isso, vou fazer-te estas 5 perguntas de Carl Jung hoje, no episódio que reservei especialmente para ti. São 5 bisturis psicológicos que Jung usaria se estivesse aqui sentado ao nosso lado, na nossa conversa, com aquele olhar penetrante que lhe era característico, a ver através das defesas todas, as tuas e as minhas. A primeira pergunta é: em que parte da tua vida estás a interpretar um papel todos os dias? Onde é que o sorriso é automático, mas vazio? Onde é que dizes sim, mas pensas dizer não? Onde é que a tua vida parece uma peça de teatro e tu és simultaneamente o ator cansado e a plateia aborrecida? A segunda pergunta é exatamente o que é que aconteceria se não sofresses de dor. E não fujas desta pergunta. Jung sabia que nós apegamo-nos às nossas feridas como se fossem medalhas de identidade. Eu sou aquela que ninguém escolheu, eu sou aquela que fica sempre sozinha, eu sou a forte que não pode fraquejar. Mas então e se essa dor, essa narrativa se evaporasse? Quem eras tu? Terias medo de descobrir isso? Depois temos uma terceira pergunta: por que é que continuamos a ser como somos? Não é porque é que tu és assim. Atenção, é de que é que te serve ser assim? Que benefício oculto existe em permaneceres cansado, em afastar pessoas, em sabotar as tuas próprias oportunidades? Jung nunca acusava, ele apenas devolvia algo que aqui no Cancala Consciente fazemos desde o primeiro episódio: a responsabilidade, a autenticidade e a consciência. Depois vamos também falar da quarta pergunta, que é: que medo recusas tu olhar? Aquele medo que está sempre ali na periferia da tua consciência, mas que desvias o olhar sempre que ele se aproxima. Enquanto evitas esse medo, ele decide por ti. Ele escolhe as tuas relações, traça os teus limites, aproxima e afasta pessoas, desenha a tua vida. E depois a quinta pergunta que vamos abordar, talvez a mais importante de todas, é: quem és tu quando ninguém está lá? Quando caem os papéis todos, quando não precisas de máscara, quando não há expectativa, quem é que fica? Porque, ouvinte do Quem Cala Consente, só no silêncio é que consegues ver a verdade. Estás realmente a viver ou apenas a tentar parecer normal? Estas perguntas não são confortáveis. Também não deviam ser confortáveis. Mas o que é que ainda é mais desconfortável? É chegares aos 70 anos e perceberes que a vida que viveste era de outra pessoa qualquer. Portanto, respira fundo, porque hoje vamos mergulhar nas perguntas junguianas para perceber porque é que finges tanto. Para perceber qual é a máscara que tu usas no teatro da tua vida. Uso esta máscara, minha preferida. Os passos ensaiados, o sorriso perfeito. Quem é que eu engano dentro do meu peito? Quem és tu? E esta dor, a minha fiel parceira. Se ela se fosse desta mesma maneira, que dança, dançava minha alma vazia. Sem a minha tristeza, o que me restaria? Diz-me, espelho meu, quando a noite cai, quem dança contigo, quem vem e quem vai? És tu ou um vulto que aprendeste a ser nesta bachata triste até ao amanhecer? Diz-me quem é. A ciência das máscaras.
Então, o que é que está realmente a acontecer dentro da nossa cabeça quando acordamos e começamos a nossa performance diária? O que é que o nosso cérebro está a fazer quando dizemos está tudo bem, mas por dentro algo está a gritar o contrário? Vamos falar de neurociência por um minuto, mas prometo que não te vou entediar com nenhum tipo de jargão. Só precisamos de explicar, que é para conscientemente entender. Imagina que tens dois sistemas a funcionar simultaneamente no teu cérebro. O primeiro, o córtex pré-frontal, essa parte que está evoluída, sofisticada, que te permite planear e racionalizar. É a zona que te diz sorri para o teu chefe, mesmo quando ele acaba de dizer a maior estupidez do ano. É a tua máscara neurológica. Mas depois tens o sistema límbico, essa estrutura antiga, primitiva, que falamos tantas vezes aqui no Quem Cala Consente. Ele processa a emoção verdadeira e é aqui que mora a raiva, o medo, a tristeza genuína. É aqui que está um problema. Estas duas partes estão constantemente em guerra. O córtex a controlar, a suprimir, a civilizar e o sistema límbico a querer sentir, reagir e ser autêntico. E quando forças uma incongruência durante demasiado tempo, o teu cérebro literalmente paga um preço metabólico. Estudos de neuroimagem mostram que manter esta dissonância cognitiva entre quem somos e a máscara que usamos consome uma quantidade absurda de glucose cerebral. Estás literalmente a gastar energia preciosa para mentir a ti próprio. É por isso que chegas ao fim de um dia exausto, sem teres feito nada de particularmente cansativo. O cansaço não é físico, é existencial, se quiseres. Agora vamos ao que Jung realmente estava a dizer quando falava da psique. Ele identificou 3 camadas essenciais. A persona, que é a máscara social que nós usamos para navegar no mundo, não é má em si mesma, porque precisamos disso. O problema é quando esta persona se torna tão dominante que já não sabemos onde é que ela acaba e nós começamos. Depois vem a sombra. E atenção, porque a sombra não é o teu lado maléfico como toda a gente pensa. A sombra é simplesmente o que nós reprimimos, tudo aquilo que negamos, tudo aquilo que nós achávamos inaceitável em nós. Pode ser raiva, pode ser ambição, pode ser vulnerabilidade, pode até ser alegria, vai depender de cada um. Tudo o que não coube dentro da persona, a sombra vai absorver e ali fica a fermentar no nosso inconsciente. E depois há o self, o núcleo verdadeiro, aquele que está integrado e autêntico. É ali que, segundo Jung, devíamos caminhar através de um processo que ele chama de individuação. Só que só conseguimos chegar lá se tivermos a coragem de integrar a sombra e desmontar a persona sempre que for necessário. Hannah Freud, filha do famoso Sigmund Freud, catalogou os mecanismos de defesa que usamos para manter esta fragmentação. A negação, a racionalização, a projeção, tudo são truques da nossa mente para não ter de olhar para a verdade inconveniente. E estes mecanismos estão diretamente ligados às 5 perguntas que hoje vamos falar. As 5 perguntas de Jung para desmontar o nosso fingimento. Então, a questão não é se o teu inconsciente decide por ti, a questão é, vais finalmente olhar para o teu inconsciente de frente ou vais continuar a conduzir às cegas e a deixar que a persona domine a sombra e o self? Porque agora que sabes o que se passa na tua cabeça, agora que entendes a guerra neurológica e psicológica que tu atravessas, que eu atravesso, que todos atravessamos, que todos travamos todos os dias, o que é que vamos fazer com isto? Para que te serve essa armadura de gelo, esse falso conforto, esse pobre consolo de seres a rocha, o porto seguro e forte, quando por dentro te entregas à morte. Qual é o medo que te faz fugir assim? O que te assusta tanto no fundo de ti? Danças à volta da verdade sem a sentir, com medo que a música pare e tenhas de partir. Diz-me, espelho meu, quando a noite cai, quem dança contigo, quem vem e quem vai? És tu ou um vulto que aprendeste a ser?
até ao amanhecer. Diz-me quem é. Muito bem, já sabemos que fingimos 60% do tempo da nossa vida. Se olharmos bem para o tempo em que estamos a dormir, já não sobra muita autenticidade. Já percebeste o que é que isto está a fazer ao cérebro, à psique que Jung falava? Porque conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual, frase que já tivemos aqui mais do que uma vez no Quem Cala Consente. E tu não estás aqui para te entreter, estás aqui para ganhares consciência, seres provocado uma vez mais pelo Quem Cala Consente. Vamos pegar nas 5 perguntas de Jung e transformá-las em ferramentas concretas que podes usar agora, não amanhã, não quando um dia tiveres tempo, não, agora, hoje. E se depois quiseres desenvolver intensamente, já sabes que podes encontrar um longo e detalhado workbook com exercícios para acompanhar todo este processo na tua vida em mportela.substack.com. Vamos à primeira pergunta. Onde estás a interpretar um papel todos os dias? Para responderes honestamente a isto, precisas de começar a reparar nos teus pensamentos automáticos. Falamos aqui de terapia cognitivo-comportamental. Ela ensina-nos que entre um acontecimento e a nossa reação existe um pensamento. Muitas vezes tão rápido que nem damos por ele. E é ali que mora esta mentira. Então, aqui está o que vais fazer. Durante os próximos 3 dias, vais ter contigo um pequeno caderno. Pode ser o teu diário de pensamentos, claro. Pode ser um bloco de notas no telemóvel também. Sempre que sentires um desconforto inexplicável, uma atenção súbita, uma vontade de fugir de uma conversa, uma vontade de evitar e enfrentar alguém, para. Só 3 segundos e pergunta a ti mesmo: que pensamento acabou de me atravessar? Que emoção real estou eu a sentir por baixo desta máscara de fingimento? A técnica de dissociação visual kinestésica que nós usamos na programação neurolinguística pode ajudar-te aqui. Imagina que te vês de fora, como se estivesses a observar-te num filme. E nesse exato momento, olha para ti, o que vês nessa pessoa que és tu. Que sinais corporais denunciam o que estás a sentir? Os ombros estão tensos, o sorriso que não chega aos olhos, a voz que ligeiramente se agudiza. 3 minutos por dia. É tudo o que te peço. 3 minutos de honestidade brutal contigo mesmo. Escreve onde fingiste hoje. Foi no trabalho quando disseste que a ideia do colega era genial, mas achaste que era medíocre. Foi em casa quando disseste que não tinhas fome, mas na verdade querias era silêncio. Ou foi na cama quando disseste estou bem ao teu parceiro, mas estavas a milhas de distância. Esta consciência é o primeiro passo, porque não podes mudar o que tu não vires. Vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta era: o que aconteceria se a tua dor desaparecesse? Esta pergunta é traiçoeira, porque estamos apegados às nossas histórias de sofrimento. Elas dão-nos identidade, dão-nos desculpas, dão-nos até um certo estatuto. Eu sou aquele que foi abandonado, eu sou a que teve a infância difícil, eu sou quem passou por coisas mais difíceis nos últimos tempos, eu sou quem nunca teve sorte. A terapia cognitiva comportamental faz aqui a distinção crucial. Tu não és as tuas experiências, tu és a pessoa que teve essas experiências. Parece uma diferença pequena, mas é gigantesco. Uma coisa define-te, a outra descreve o que te aconteceu. Experimenta isto. Pega na tua história de dor favorita, aquela que contas vezes sem conta. Aquela que justifica porque é que não arriscas, porque é que não mudas, porque é que não tentas. E agora reescreve essa dor favorita com aconteceu-me que, em vez de eu sou. Sente a diferença. E depois faz a pergunta radical: quem serias tu sem essa história? Não fiques só no momento abstrato, ser específico. Que decisões tomarias de forma diferente? Que coisas aconteceriam na tua vida se não te escondesses atrás dessa máscara? A técnica de timeline da PNL pode ajudar-te aqui. Imagina que a tua vida é uma linha temporal, estendida à tua frente. Coloca-te no agora, no presente. E imagina-te a flutuar em cima dessa linha, viajando até um ponto no futuro.
onde essa dor já não existe, por alguma razão. E depois olha para trás. O que é que achas que mudou? Como é que chegaste ali? Que passos deste, em primeiro lugar, para conseguir tirar esta máscara? Terceira pergunta, e esta dói. Para que te serve seres exatamente como és agora? A análise funcional do comportamento ensina-nos que todo comportamento tem uma função, um ganho, mesmo que esse ganho seja tóxico. Vamos ser concretos. Se te mantens sempre ocupado, sempre sem tempo, sempre a correr, sempre com coisas na cabeça, pergunta-te, o que é que eu estou a evitar por estar sempre em movimento? Talvez evites intimidade, talvez evites sentir, talvez evites confrontar-te com uma verdade, talvez evites olhar para o vazio. Se afastas as pessoas com sarcasmo ou com indiferença, pergunta que vulnerabilidade protejo eu quando as mantenho à distância? Se afastas as pessoas com dor, pergunta-te, estás com medo da rejeição? Talvez protejas a fantasia de que não precisas de ninguém. A PNL tem um conceito poderoso chamado intenção positiva secundária, que é, mesmo os comportamentos mais destrutivos têm sempre uma intenção positiva, distorcida, alguns lá no fundo, há sempre um ganho. A pessoa que sabota as suas relações pode estar de forma perversa a tentar proteger-se de um abandono. Acaba primeiro tu, que assim não podem acabar contigo. Ataca primeiro tu, que assim não te podem atacar. Então faz isto. Pega num padrão de comportamento que te limite. Pode ser procrastinação crónica, pode ser evitamento de conflito, pode até ser perfeccionismo paralisante. Tudo coisas que falamos no Quem Cala Consente. E pergunta 5 vezes seguidas: o que é que eu ganho com isto? A primeira resposta vai ser superficial, a segunda vai ser meia ridícula, a terceira vai estar mais próxima, e lá pela quarta ou quinta és capaz de chegar ao osso, à verdade inconveniente. E quando lá chegares, não te condenes. Agradece a essa parte de ti que tentou proteger-te, mesmo que de forma disfuncional. Afinal, é mais uma das coisas que faz quem tu és hoje. Quarta pergunta: que medo recusas tu a olhar de frente? A exposição gradual da terapia cognitiva comportamental aqui pode ser tua amiga. Não vais olhar o medo de frente num salto suicida, vais aproximar-te dele em doses controláveis. Identificas o medo, dás-lhe um nome. Por exemplo, tenho medo de falhar, ou tenho medo de estar só, tenho medo de ficar só, tenho medo que não me dêem valor, tenho medo que não me levem a sério, tenho medo que não gostem de mim. Depois classifica este medo de 0 a 10. Um 10 seria confrontar este medo completamente. Um 0 é onde estás agora, a evitá-lo. Enquanto ao teu 3, o que seria uma exposição de nível 3 a este medo? Se tens medo de falhar, talvez seja melhor tentares algo pequeno onde o fracasso não seja catastrófico. Se tens medo de intimidade, talvez seja partilhares uma vulnerabilidade pequena com alguém que é seguro na tua vida. E finalmente, a quinta pergunta para ti: quem és quando ninguém está a olhar? Isto requer espaço, requer silêncio, solitude, requer algo que a nossa cultura moderna odeia: solidão deliberada. Falamos aqui, já no Quem Cala Consente, entre a diferença entre solidão e solitude, a tal solidão deliberada. E se não fazes ideia da vantagem, experimenta criar um ritual semanal, 1 hora, sozinho, sem telemóvel, sem música, sem distrações, só tu, contigo. No início vai ser desconfortável, vai doer até. A mente vai inventar urgências, vai criar desculpas. Resiste. Senta-te com a pergunta. Não estejas a fazer nada, não vais correr, não vais fazer exercício, não vais comer. É só tu e o teu pensamento. Quando não tens de ser nada para ninguém, quem és tu? Que pensamentos te aparecem? Que desejos suprimidos ganham voz? Que partes de ti estão a pedir atenção? A integração da tua sombra, a tal que Jung falava, não acontece em análise frenética. Acontece nestes momentos de quietude, onde finalmente há espaço para o que foi reprimido se demonstrar perante ti.
E aqui está um exemplo real, um composto de vários casos que fui acompanhando. Imagina uma mulher de 38 anos, sempre forte, sempre foi aquela que resolvia os problemas dos outros. Quando começou a fazer estas perguntas, descobriu que interpretava o papel de salvadora para evitar sentir a sua própria necessidade. Descobriu que se a sua dor de nunca ser a escolhida desaparecesse, teria de arriscar ser vulnerável. Descobriu que ser forte lhe servia para manter controlo. Descobriu que o medo que evitava era o de ser uma pessoa comum, de não ser especial. E quando ficou sozinha consigo, descobriu que por baixo de toda a sua armadura estava uma mulher cansada que só queria descansar. 6 meses depois de lidar com estas 5 perguntas incómodas e de fazer algo que eu te sintetizei num workbook, de fazer todo este trabalho, de controlar a sua ativação da amígdala, de saber o que é ela própria em situações de stress, os níveis de cortisol normalizaram. Mas mais importante ainda, ela começou finalmente a viver. Então, aqui está um plano para tu viveres em plano. Mas quando a música para e a plateia vai embora, quando as luzes se apagam e fica só na última hora, sem o disfarce, sem aplauso, sem ninguém. Quem és tu? Algo que ainda não te disse, algo que vai além da neurociência, além das técnicas todas que partilho contigo, além até do workbook que tens no Substack. Jung não via a individuação apenas como um processo terapêutico. Ele via como uma espécie de jornada sagrada. Era uma peregrinação para dentro de ti. Uma peregrinação que tinha contornos quase espirituais. E Jung tinha razão. Quando realmente começas a integrar a tua sombra, quando desmontas a persona e te aproximas de um self mais verdadeiro, mais autêntico, algo morre em ti. Não metaforicamente, morre mesmo. A versão de ti que tu construíste cuidadosamente durante anos, aquela identidade defendida com unhas e dentes, essa tem de morrer para que algo verdadeiro possa nascer. Estas 5 perguntas de Jung não são para te condenar. São para te libertar, ou pelo menos trazer à consciência do teu dia-a-dia. São um convite à coragem de seres desconfortavelmente real num mundo obcecado com versões editadas de seres humanos. E se chegaste até aqui, se ouviste este episódio até ao fim, já sabes que algo em ti está pronto para uma mudança, ou pelo menos para integrar um novo mecanismo. Pode ser um sussurro ainda, pode ser um grito abafado, mas está lá, a vontade de parar de interpretar e começar a viver. Ninguém muda num episódio de podcast, mesmo sendo quem cala consente, mas podes decidir mudar hoje, começar hoje, e essa decisão, por mais pequena que pareça, é o início de uma travessia fantástica. Se estas perguntas se atravessaram, como me atravessaram a mim quando as descobri, se sentiste aquele aperto no peito que vem quando a verdade bate à porta, então uma coisa por mim e por ti pode ser feita. Subscreve o podcast e cada subscrição te estás a dizer que estás disposto a olhar para dentro, que não te contentas com a versão pasteurizada da tua vida. E partilha este episódio com alguém que precise, aquela pessoa que sabes que está a viver de mentira, que está presa numa performance cansativa. As 5 perguntas ficam aqui contigo, não como sentença, mas como bússola. E eu só tenho a agradecer-te profundamente por teres estado comigo em mais um episódio, assim, polvilhado com um sorriso. Quanto a ti, queres falar comigo? Queres comunicar? Queres dizer-me como está a correr todo este percurso de autocrescimento? Encontras-me nas redes sociais, encontras-me no Substack. Deixa lá um comentário, fala-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. Viver
check, vamos lá rolar. É no Portela ideias a girar.